Potência a flexão de vigas com contenção lateral. As vigas que possuem contenção lateral contínua são vigas que não estão sujeitas à flambagem lateral. A resistência das vigas à flexão pode ser reduzida por efeito de flambagem local das chapas que constituem o perfil. Quanto à classificação das seções quanto à ocorrência de flambagem local, as seções das vigas podem ser divididas em 3 classes, conforme a influência da flambagem local sobre os respectivos momentos fletores resistentes. A seção compacta, ela é uma das subdivisões, e depois tem a seção semicompacta e a seção esbelta. Na seção compacta, é aquela que atinge o momento de plastificação total e exibe suficiente capacidade de rotação inelástica para configurar uma rótula plástica. Então, o momento de plastificação total ele é igual ao momento resistente da peça. Na seção semicompacta, a flambagem local ocorre após se ter desenvolvido a plastificação parcial, mas não apresenta uma rotação significativa. Então, o momento resistente de projeto ele é maior que o momento de início de plastificação. Na seção esbelta, ela é uma seção na qual a ocorrência da flambagem local impede que seja atingido o momento de início de plastificação. Então, o momento resistente de projeto ele é menor que o momento de início de plastificação na peça. Essas classes de seções, de seção compacta, semicompacta e esbelta, elas são definidas por valores limites de relações largura e espessura, que chamamos de lambda B, das chapas componentes do perfil. Então, essa tabela 6.1, ela apresenta os valores limites da relação largura-espessura de seções IOH com 1 ou 2 eixos de simetria fletidos no plano da alma. Então, a gente tem aqui valores para flambagem local na mesa, que o lambda B é a largura dividido por 2 vezes a espessura, e a flambagem local da alma, que é a altura dividido pela espessura, o valor do lambda B. E aí, para cada tipo de aço, tem os valores limites de lambda B, lambda P e lambda R, seguindo uma seguinte relação, que se estiver trabalhando com seção compacta, o lambda B ele tem que ser menor ou igual aos valores aqui do lambda P. Se for a seção semicompacta, o lambda B tem que ficar entre os valores de lambda P e lambda R. E na seção esbelta, o lambda R ele é menor que o lambda B. Aqui nessa figura, nós temos algumas notações utilizadas para efeitos de flambagem local sobre a resistência à flexão de vigas IOH com 1 ou 2 eixos de simetria. Na figura A, nós temos os casos de perfis laminados, onde todas as medidas estão indicadas na figura, e na figura B, os casos de perfis soldados, também com as medidas notáveis indicadas na figura. Na flambagem local da mesa, o lambda B ele é o B sobre 2 vezes T. Na flambagem local da alma, o lambda B ele é o H sobre o T0. Então, resumidamente, a gente sabe que para ser uma seção compacta,
o momento resistente de projeto ele é igual ao momento de plastificação total. Então, o valor limite que eu tenho no perfil, ele tem que ser menor ou igual que o valor limite de plastificação. No caso da seção semicompacta, o momento resistente de projeto ele é maior que o momento de início de plastificação. Então, esse valor limite do perfil, ele fica entre os valores limites de plastificação e de ruptura. E no caso da seção esbelta, em que o momento resistente de projeto é menor que o momento de início de plastificação, esse momento de ruptura ele é menor do que o valor limite. O valor limite de ruptura ele é menor que o valor limite do perfil. O momento resistente de projeto à flexão, ele é calculado pelo momento nominal dividido pelo γ1. O γ1 é aquele que a gente já vinha utilizando, que é referente à combinação de ações atuantes na peça. E o momento nominal, ele é calculado em função de ser uma seção compacta, semicompacta ou esbelta. Então, aqui na tabela 6.2 de momento nominal, a gente tem para cada classe como é calculado esse momento nominal. O primeiro exercício, ele pede para verificar a classe dos perfis IPE 550 e o W530 por 66. Então, começando com o perfil, o IPE 550, a gente precisa verificar se ele é um perfil de seção compacta, semicompacta ou esbelta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular os valores de lambda B, que é a relação largura e espessura da seção do perfil. Então, começando com a parte da mesa, o lambda B ele é igual a meio do B sobre T da mesa. Então, é a largura dividido pela espessura da mesa. Esses valores de B e T para o perfil, a gente encontra na tabela de perfis. Então, no caso desse perfil que nós estamos calculando, é a tabela A7.1 dos anexos, da página 334 do grupo de anexos. Então, a gente olhando aqui na tabela, eu deixei destacado em vermelho os valores que são referentes ao perfil 550. E então, a gente tem aqui que o B, ele é de 210 milímetros e o TF, ele é de 17,2. Então, esse valor de lambda B calculado, ele vale 6,10. No caso da parte da alma, o lambda B, ele é a altura da alma dividido pela espessura da alma. Essa altura HW, ela não é dada na tabela. Então, o que é essa altura HW? Ela é a altura que a alma está inteiramente linear. Então, desconsiderando a transição da alma para a mesa, que tem uma parte curva. Então, precisa desconsiderar essa parte do raio que tem ali. Então, como que eu calculo esse HW? É o H total do perfil, então é a altura total dele, menos 2 vezes a espessura da mesa, porque eu tenho que descontar a mesa de cima e a de baixo do perfil. E também
menos 2 vezes o raio, porque eu tenho a transição com o raio da mesa para a alma na parte de cima e também na parte de baixo do perfil. Então, por isso que também é 2 vezes o raio. E dividido pelo T0, que é dado na tabela. Então, o H total, a gente vê aqui na tabela que ele vale 550. O TF, 17,2. O raio, ele vale 24. E o T0, que é o mesmo que o TW, vale 11,1. Então, atribuindo os valores na equação, eu consigo calcular o valor do lambda B da alma de 42,1. Para que eu classifique a seção do perfil em compacta, semicompacta ou esbelta, eu preciso comparar o valor limite do lambda B que foi calculado com os valores de lambda P e lambda R da tabela 6.1. Então, eu preciso destacar quais são esses valores. No caso da flambagem local da mesa, trabalhando com o aço MR250, eu encontro um valor de lambda P de 10,7 e lambda R de 28. Na flambagem local da alma, também para o aço MR250, o lambda P vale 106 e o lambda R vale 161. Então, resumindo esses valores da mesa e da alma, o lambda B calculado para a seção do perfil é de 6,10, o lambda P 10,7 e o lambda R 28. Para a alma, o lambda B calculado foi de 42,1, o lambda P de 106 e o lambda R de 161. Então, comparando nessas relações que eu tenho para seção compacta, semicompacta e esbelta, eu verifico que tanto na mesa quanto na alma, o valor do lambda B calculado, ele é menor que o valor de lambda P. Então, ele se encaixa na relação de seção compacta. Então, esse perfil IP550, ele é um perfil de seção compacta. Agora, calculando para o perfil W530 por 66, aqui no canto direito, a gente tem a imagem desse tipo de perfil e os valores notáveis, né, onde são essas dimensões que a tabela informa. Aqui fica mais nítido enxergar aquela questão de calcular o HW que eu expliquei no perfil anterior. Então, aqui a gente tem que o H total, ele é a altura inteira do perfil, considerando a mesa e a alma. O HW, ele é essa parte que é toda retilínea do perfil, desconsiderando essa parte curva do raio. Então, a gente consegue ver aqui na tabela que para o perfil 530 por 66, essa é a tabela A6.8 também da parte de anexos, na página 329. A gente tem que a altura total do perfil 525. Na alma, eu tenho o T0 8,9 e o H0 502. Na mesa, o TF 11,4 e o BF 165. E também, algumas tabelas de perfis já dão esse valor do BF sobre 2TF já calculado. E também do HW sobre T0. Mas para exemplificar, a gente vai calcular esse valor. Calculando o valor limite da relação largura sobre espessura, o lambda B,
a gente tem que a fórmula, né, para a mesa é de meio vezes o BT sobre TF. O BT é o mesmo BF que aparece na tabela, basta vocês compararem, né, a posição dessas dimensões que são indicadas na figura do perfil. Então, eu tenho aqui que o BT é 165 e o TF 11,4. Então, eu obtenho um lambda B de 7,2. Bom, então agora calculando esse valor limite para a alma do perfil, o lambda B é o HW sobre T0. O HW, a tabela não informa, então ele precisa ser calculado. Então, ele é feito da mesma forma como foi explicado no perfil anterior. Ele é a altura total do perfil, menos 2 vezes a espessura da mesa, menos 2 vezes o raio. A tabela aqui, ela não te informa o valor desse raio. Então, o que precisa ser feito, né? A tabela já te dá o valor do lambda B calculado, que é esse último aqui, do HW sobre T0, 53,7. Mas como eu quero descobrir o valor do raio, eu vou usar esse valor para descobrir primeiro o HW, porque aí, se eu fizer o H total menos o HW menos 2 vezes o raio, eu consigo encontrar o valor do HW. Então, primeiramente, eu sei que a relação HW sobre T0 é 53,7. O HW eu não tenho, mas eu tenho T0 na tabela, que é 8,9. Então, resolvo isso e encontro que a altura da alma, o HW, é de 477,93. Olhando aqui no perfil, eu sei que 2 raios somados, eles são iguais a altura H0 menos a altura HW. Então, resolvendo isso, já com os valores tabelados, eu tenho que o raio vale 12,03. Então, calculando o lambda B, agora que eu já tenho o valor do raio, ele fica com H total de 525 menos 2 vezes o TF de 11,4 mais o raio de 12,03 dividido pelo 8,9, que é o T0. Então, obtenho um valor de lambda B de 53,7. Então, se eu conferir aqui com o que está na tabela, ele vale 53,7. Da mesma forma que o outro valor que eu calculei para a mesa, de 7,2. Então, olhando na tabela 6.1, os valores limite da relação largura e espessura dos perfis, eu tenho que para a flambagem local da alma, o valor limite de lambda P é 10,7 e o valor limite de lambda R, 28. Para a flambagem local da alma, também para o aço MR250, né, o lambda P vale 106 e o lambda R vale 161. Então, esses são os valores limites que eu tenho em comparação com o valor do lambda B que foi calculado. Resumindo os valores da mesa e da alma que foram calculados e encontrados na tabela. Então, para a mesa, o lambda B foi de 7,2, o tabelado lambda P 10,7, lambda R 28. No caso da alma,
o lambda B 53,7 e o lambda P 106 e o lambda R 161. Olhando essa relação para saber se eu tenho uma seção compacta, semicompacta e esbelta, eu comparo o valor de lambda B. O lambda B, nos dois casos, ele é menor que o lambda P. Então, 7,2 é menor que 10,7 e 53,7 é menor que 106. Então, eu tenho o caso de uma seção compacta.